mas é com gosto que estou aqui com ele. Vais falar sobre uma área que é, eu diria, exemplar em termos de facto de avanços na área dos tumores sólidos e de novas alternativas no bloqueio R2. Ora, viva, boa tarde. Tenho que agradecer ao Sérgio ter confiado em mim as chaves do encontro, uma vez que eu tive o prazer de moderar a primeira sessão e pelos vistos, de falar na última, portanto, quer dizer que ele confiou em mim. Miguel, cá se fazem, cá se pagam. Já estou com fogachos e vou falar, portanto, aqui sim. Isto é uma coisa muito prática, muito clínica, portanto, e vou falar, portanto, sobre aquilo que me pedido, de como integrar os fármacos no tratamento da doença HR2. Isto deve ser assim, ou é aqui, espera aí, deve ser aqui. Aí, está bem, espera aí. Já avancei um a mais. Como é que é? Olhar para trás. Tá bom. E começo por dizer que os meus conflitos de interesses no que respeita a esta apresentação, uma vez que eu vou falar muito de fármacos destas duas companhias, e portanto eu já tenho pertencido ao longo dos tempos da Pfizer Board, quer da Roche, quer da classe SmithKline. Vamos falar, portanto, um bocadinho sobre os 17% de 15% a 20% de doentes sob expressão e amplificação do HR2, metade tem também expressão de receptores hormonais, a outra metade não tem, ao contrário, não posso ir até ao século XIX. Vou um bocadinho mais, isto é copiado, pirateado de uma apresentação do Eric Weiner de Santo António do ano passado. É a minha história do desenvolvimento do tratamento da doença HR2 positiva, que vem de facto de 95, do primeiro estudo de fase 1, publicado no JCO pelo José Bacelga, mostrando diria, quase irrelevante respostas objetivas de 10%, que se demonstrou ser um grande modificador da eficácia do tratamento da doença HR2 positivo. E neste slide não vou buscar o pivotal trial de Dennis Sleiman, mas é o do Miguel Martí, que alguns de nós participámos, nomeadamente eu na altura enquanto médico no IPO de Lisboa. E aqui queria sobretudo realçar, isto é, portanto, a curva de sobrevivência global de doentes tratados só com docetaxel. A amarelo é doentes randomizados para docetaxel mais trastuzumab, mas não só este impacto é brutal, 19 para 31 meses, como os doentes que na altura em 2005, quando antes foram conhecidos os resultados e lhes foi oferecido a possibilidade de fazer um crossover para o braço trastuzumab, mesmo assim, com o início tardio do trastuzumab para a doença metastática, o impacto na sobrevivência nestes doentes passou da mediana de 19 para 25 meses. Contexto adjuvante, múltiplos estudos, estão aqui assim todos aqueles que nós nos fartamos de conhecer, quase todos com um ano de trastuzumab, quase todos eles com pelo menos se não todos os braços, com antraciclinas taxanos. O FINAR é um bocadinho um outlier, tem alguns problemas, mas é muito interessante. E os resultados, isto é um slide antigo, mas todos consistentes, um ano de trastuzumab, uma diminuição marcada do risco de recaída, que anda à volta uma redução à volta dos 30 e tal %. O que é que temos de novo? Um ano chega. Do lado esquerdo temos os resultados do ERA, publicados o ano passado. As curvas vêm-se mal porque está muito pequenininho, mas cozinhe-se de maneira que se cozinhar, os resultados são iguais de 1 para 2 anos, portanto não há vantagem em tratamento neste momento para mais do que um trastuzumab. E na parte direita, o estudo francês, o FAIR, que era um estudo desenhado para não inferioridade e que testou 6 meses versus 12 meses. As curvas parecem ser mais ou menos iguais, mas veem que os hazard ratios, embora cubram a unidade, o cutoff que era planeado do ponto de vista estatístico era declarada não inferioridade se o hazard ratio fosse inferior a 1.15 e não é, portanto não se pode dizer e não está provado que 6 meses não seja pior que um ano de trastuzumab, tradicional é um ano. Hoje em dia temos uma outra opção, também um new kid on the block, temos trastuzumab de uma maneira mais
conveniente de ser administrada, aparentemente com igual eficácia em termos de atividade demonstrada no estudo ANA, que aqui vem, portanto é um estudo pré-operatório, em que num backbone de quimioterapia com antraciclinas e taxanos, os doentes foram randomizados a fazer trastuzumab convencional versus subcutâneo, e não só, os parâmetros farmacocinéticos que foram colhidos durante este estudo mostraram equivalência nos AUCs, concentrações plasmáticas VAL, como em termos de remissões patológicas completas, um parâmetro que todos nós, incluindo a FDA, acredita como válido, mostra que o trastuzumab subcutâneo não é, pelo menos, inferior ao trastuzumab endovenoso, e os doentes parece que gostam. Estudo do Xavier Pivot, estudo PRIF-ER, doentes que tinham acabado para carcinoma da mama precoce, tinham acabado a cirurgia e a sua quimioterapia, randomizados em 2 sequências, subcutâneo seguido endovenoso, endovenoso seguido subcutâneo, e os 240 doentes, mais ou menos, 216 disseram que gostavam mais de trastuzumab subcutâneo, havia 16 que gostavam mais endovenoso e 4 não tinham preferência. Sabemos também desde há muitos anos que há uma sugestão bastante forte, direi eu, que se há um subtipo de cancro da mama que gosta de antraciclinas, parece ser o subtipo HR2 positivo. Contudo, percebemos um bocadinho inesperadamente, pelo estudo inicial da Amy Slayman, que não era seguro fazer trastuzumab associado às antraciclinas, pelo menos em doentes, sobretudo se for um tratamento prolongado, e, portanto, não é, hoje em dia, prática da maior parte de nós associar tratamento concomitante de antraciclinas com trastuzumab, embora muitos estudos o tenham feito. No entanto, havia alguma esperança, e o IPO de Lisboa, nomeadamente, participou neste estudo, aliás, estudo que chamava-se estudo MAIO-7, que era tentando potenciar a menor toxicidade cardíaca das antraciclinas liposómicas, ver se conseguia ter o melhor dos dois mundos, antraciclinas e trastuzumab ao mesmo tempo, e aumentar os resultados. O estudo é em doença metastática, tanto paclitaxel e trastuzumab, mais ou menos uma antraciclina liposómica não pegilada, resultados completamente negativos, embora talvez haja uma sugestão, mais uma vez, como o Miguel há bocadinho falou, numa análise não pré-programada, que talvez no subgrupo de doentes com receptores hormonais negativos, portanto cerca de 50% dos doentes, talvez possa ter algum interesse, e isto deve ser obviamente estudado em futuros estudos. Antes de mudar para a terapêutica dupla e para novos fármacos, queria só falar neste estudo de tratamento único com lapatinib adjuvante. Obviamente este estudo é um estudo que é feito a partir de mais ou menos entre 2006 e 2008, em países onde não havia acesso a trastuzumab adjuvante, e no fundo só serve para provar que o lapatinib também tem, como terapêutica adjuvante isolada, sem trastuzumab, também tem eficácia. É preciso notar que estes doentes eram elegíveis para este estudo desde que tivessem sem doença depois do tratamento local e sistémico para câncer da mama, e a mediana entre o diagnóstico e o entrar em estudo foram quase 3 anos. Portanto, não é propriamente o contexto em que nós fazemos atualmente, mas se virem aqui assim em baixo, neste forest plot, nas 4 últimas linhas, os doentes que foram tratados com lapatinib em menos de um ano após a randomização, ou até mais de 4 anos após o diagnóstico, peço desculpa, não parece haver grande diferença. É só para mostrar, um proof of concept, não altera nada na nossa prática, mas não deixava de falar. A outra área, portanto, as 2 grandes áreas que de facto se prendem esta apresentação, por um lado, é a terapêutica dupla e os novos fármacos. Isto é também, mais uma vez, um slide aqui assim, da Martine Picard de Santo António do último ano, onde eu não estive presente, e que mostra essencialmente as 2 hipóteses de terapêutica dupla, uma deste lado, com trastuzumab mais lapatinib em vários contextos, e deste lado, pela adição de trastuzumab e mais pertuzumab, que falarei a seguir. Todos sabemos que estes 2 anticorpos monoclonais procuram epitopos diferentes e são sinergísticos in vitro, e parece que são seguramente in vivo.
O estudo Cleópatra, primeira linha doença metastática, HR2 positiva, randomiza braço de tratamento convencional, o braço do estudo Miguel Martí, por exemplo, docetaxel mais trastuzumab e placebo, braço experimental com pertuzumab. E, de facto, os resultados são, não posso dizer de outra maneira, são impressionantes, na medida em que, em termos de progression-free survival, há um prolongamento de 6 meses, hazard ratio 0,62, um P com montes de zeros, daria diferença estatística e clinicamente relevante, sem toxicidade importante que a acompanhe, o imbalance desta eficácia e aqui assim, desculpem, estou a dizer um disparate, estes dados são de um update da publicação da Sandra Swain, publicado no ano passado em termos de sobrevivência, e não só há um impacto muito grande na progression-free survival, mas também na sobrevivência global. Como veem, ainda não tinha sido atingida no braço experimental e tinha um hazard ratio 0,66, portanto, claramente, eu diria que it's here to stay. E fase seguinte do seu estudo, aliás, acabou por ser um pouco concomitante, o estudo neoadjuvante Neosphere, apresentado e publicado por Gianni, entre outros, demonstrando um sinergismo da terapêutica dupla no contexto neoadjuvante, em associação a docetaxel. Aqui assim embaixo à direita vem a percentagem muito elevada de remissões patológicas completas, quer no subgrupo com receptores hormonais negativos, quer mesmo no grupo com receptores hormonais positivos, onde tradicionalmente, fora do contexto da doença HR2 positivo, nós esperaríamos valores abaixo dos 5%, e até escândalos dos escândalos, uma remissão patológica completa de todo, de não deitar fora, só sem quimioterapia, só com trastuzumab e pertuzumab, uma coisa que, aliás, entusiasma muitas pessoas, mas eu acho que a gente quer curar toda a gente, não é só evitar que as pessoas percam o cabelo, portanto, não sei se isto vai ter muito implicação para a prática generalizada desta doença. Veremos o que nos diz o estudo, o que nos mostra o estudo Affinity, estudo adjuvante, e que no fundo irá testar esta mesma associação no contexto adjuvante, em esquemas com antraciclinas ou sem antraciclinas, com trastuzumab mais placebo versus trastuzumab mais pertuzumab. O recrutamento já acabou, veremos o que mostram os resultados. Mudando agora para a associação dupla, usando não só o anticorpo monoclonal trastuzumab, que vê a célula do lado de fora, mas o lapatinib, que vê a célula do lado de dentro. Há outros TKIs em estudo, nomeadamente o neratinib, e aqui também temos vários ensaios, desde doença metastática a vários estudos no contexto neoadjuvante, que eu irei falar sobretudo do neoalto, e não temos ainda resultados do alto que a gente espera que sejam seguramente interessantes. O estudo neoalto é um bocadinho parecido, é um estudo neoadjuvante, é um estudo de alguma maneira parecido com o Neosphere, tem também um tratamento pré-operatório só com taxane, neste caso paclitaxel, tem o que se chama Biological Window, só de tratamento exclusivo com o terapêutica anti-HR2 isolada ou dupla, trastuzumab, lapatinib ou ambos, e o que é relevante aqui assim é que, de facto, as respostas patológicas completas, quer medidas exclusivamente na mama, quer na mama e na axila, conforme o critério, mostrando um efeito cumulativo terapêutico da terapêutica combinada. Em termos de braços isolados, o trastuzumab é um bocadinho melhor que o lapatinib, e vem que, mais uma vez, confirma que as remissões patológicas completas são seguramente mais altas no subgrupo de receptores negativos, mas também são muito respeitáveis no subgrupo com receptores hormonais positivos. Estes dados foram, isto são os dados de remissão patológica completa. Sabemos hoje em dia que para este estudo e outros
que os doentes que têm remissões patológicas completas têm uma maior probabilidade de cura, o que não quer dizer que no estudo no seu total se tenha demonstrado, quer em termos de event-free survival, quer de overall survival, que em geral os doentes tenham sido tratados com terapêutica dupla, tenham tido um aumento, que a mediana da progression-free survival ou da overall survival tenha sido prolongada e isto são tudo fase 2, menos doentes, portanto vamos precisar de facto dos resultados do alto. Fármaco mais recente de todos eles, provavelmente TDM1, já foi aqui referenciado noutra sessão, trastuzumab com um agente antineoplásico que já foi usado em tempos, mas que era demasiado tóxico e teve que ser abandonado, de uma maneira agora mais inteligente, portanto, transportado até à célula, menos exposição sistémica, entrada na célula e um efeito mais seletivo. Esta é a filosofia, mas esta também é a prática. Algumas das pessoas nesta sala participaram neste estudo, a doutora Noemi seguramente participou, o estudo Emília, em segunda linha de doença metastática, comparação entre TDM1 em monoterapia com uma associação clássica de capecitabina lapatinib, de Geyer, e os resultados foram muito impressionantes, quer em termos de progression-free survival, isto é uma segunda linha de doença metastática, 6,4, 9,6%, 2,6 meses, hazard ratio 0,5, um P menor que 0,01, e no que respeita à sobrevivência global, também um impacto clínica e estatisticamente significativo em segunda linha. Eu acho que mais entusiasmante ainda que isso é o estudo de primeira linha. É um estudo de fase 2. Vamos ter, aguardamos os resultados do Mariano, como mostrarei a seguir, que confirmará ou não a eficácia e a boa tolerância do TDM1 em primeira linha, mas isto é uma comparação do melhor que nós temos em primeira linha, trastuzumab mais taxano, versus TDM1, e com menor toxicidade temos aqui assim um impacto clinicamente relevante em progression-free survival, 9 meses versus 14 meses, estatisticamente significativo. Novamente, o hazard ratio parece que é sempre 0,6 nesta área, sem impacto na sobrevivência. Parece que no início há alguma sugestão que talvez, se começasse um bocadinho de quimioterapia adicionada, pudesse ter um impacto. Vai haver um estudo neste contexto, nomeadamente, mas seguramente um fármaco bem tolerado, pouco tóxico. Toxicidade é sobretudo laboratorial, transaminases e trombocitopénia. Toxicidade económica deve ser grande, seguramente, mas desconheço. E aguardamos com entusiasmo o resultado, ou eu aguardo seguramente com entusiasmo, os resultados do estudo Mariana, primeira linha, que comparará aquilo que dois braços de terapêutica que eu diria que neste momento são standard, trastuzumab, taxano, TDM1 placebo, com o braço experimental TDM1 pertuzumab. Passo seguinte será, obviamente, estudar esta associação em contexto adjuvante. Este estudo está aberto já internacionalmente, está em apreciação na SEIC e, no fundo, como veem, antraciclinas taxano, mais trastuzumab e pertuzumab, que se espera, ou se tentando adivinhar o futuro, o promotor acha que vai ser o winner do braço do Affinity, com um braço claramente mais experimental ainda, que seria TDM1 pertuzumab, e veremos, entretanto, o Mariano também vai contribuir para isto. Como é que podemos melhorar os resultados? Que novas estratégias podem ser usadas? Seguramente, hoje em dia, aliás, eu sou co-investigador de um estudo chamado PERUSE, primeira linha de doença metastática, que no fundo é um Cleópatra, e tenho vergonha, não consigo meter um doente na minha instituição. Os doentes não recaem. Todos temos a noção que o tratamento é demasiadamente bom com trastuzumab adjuvante, portanto há poucas recaídas, mas há seguramente um grupo que nós identificamos como maior risco, são os doentes que não chegam a obter uma remissão patológica completa após terapêutica pré-operatória, portanto têm doença residual,
Tradicionalmente, estes doentes continuam a fazer trastuzumab a completar um ano, e este é um estudo Catherine, também é um estudo da Roche, e que irá testar a continuação do tratamento convencional com trastuzumab versus um tratamento mais agressivo, neste caso com TDM1, e isto é claramente uma área, é um laboratório em que nós temos que trabalhar para melhorar os resultados, que já são bastante bons. Só para finalizar, e já só tenho 0 segundos, não queria falar só destes fármacos, quero só lembrar que há outros fármacos em estudo. Isto é uma variação mais ou menos de um slide que o Miguel acabou de mostrar. Havia em câncer da mama, que parece estar mais alterada, nomeadamente, quer em doença com receptores mais positivos, quer no no HER2 positive, é a via da PI3 kinase, vários potenciais alvos terapêuticos, e vou mostrar só 2 exemplos de 2 estudos que são muito precoces e que, no fundo, ilustram esta área de investigação. Isto é com um estudo com o fármaco buparcilib, OBQM-20, é um pan-inhibitor da PI3 quinase, é um estudo muito precoce, um estudo de fase 1, fase 2, vale o que vale, em doença HER2 positiva resistente ao trastuzumab, e em 12 doentes, número muito pequeno, como veem, mas 2 respostas parciais, 7 respostas, 7 doenças estáveis, embora de pouca duração. E um bocadinho mais abaixo da cascata, PI3 kinase, AKT, mTOR, um estudo que é mais um proof of concept do que propriamente um resultado particularmente entusiasmante, é o Bolero 3, não tem nada a ver com o Bolero 2 em aspecto nenhum. Uma alternativa em doença metastática, vinorelbina mais trastuzumab associada a everolimus ou placebo, e só demonstra que esta diferença até tem uns P's que a gente quer. Eu acho que é completamente irrelevante uma PFS de 6 vezes 7 meses, mas é uma proof of concept, de facto dá a ideia que o fármaco é ativo e que talvez aqui os inibidores da mTOR também não de uma maneira tão importante como parece ser no contexto do estudo TAMRAD e no estudo Bolero 2, que o Miguel muito bem acabou de rever, mas parece ter também um lugar para maior estudo. Para acabar, no último slide, assumindo que vai haver montes de euros, o que eu acho que se calhar não é verdade, pelo menos no meu tempo de vida, mas eu diria que neste momento o tratamento adjuvante de doença HER2 positiva, para além do tratamento, essa é a quimioterapia mais um ano de trastuzumab. Eu acho que no contexto adjuvante, neoadjuvante, é antraciclinas e taxanos mais trastuzumab, se calhar mais lapatinib ou pertuzumab. A FDA acha que sim, autorizou. Em doença metastática, eu acho que os resultados do Cleópatra acho que são incontornáveis. Acho que o impacto é major e acho que é docetaxel, trastuzumab, pertuzumab, assim a gente tenha dinheiro para pagar, ou se calhar é TDM1. Em segunda linha, neste momento, é TDM1, e acho que continua a haver, estes doentes estão a viver cada vez mais, capsina, lapatinib, seguramente continua a ter. Futuro imediato, já disse, vamos seguramente estudar os doentes que não obtêm remissão patológica completa após tratamento de neoadjuvante, e vamos seguramente juntar ao TDM1, que é relativamente pouco tóxico, associado ao não pertuzumab, a outras quimioterapias. Peço desculpa por ter ultrapassado um bocadinho o meu tempo, e obrigado pela vossa atenção.